O ministro Paulo Guedes anuncia pacote de incentivo aos caminhoneiros e garante que o governo não vai interferir no preço dos combustíveis. De Brasília, Luciana Verdolim. O ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu que não haverá qualquer tipo de interferência política na definição de preços da Petrobras. Depois do pedido de esclarecimentos do presidente Jair Bolsonaro na semana passada, Paulo Guedes afirmou agora que a Petrobras continua livre, mas precisa ser mais transparente. O presidente promete não interferir nos preços. E o ministro da Economia lembra que, em caso de problemas, assim como o governo reagir, reduzindo, por exemplo, os impostos. Então, começou a subir e continuou subindo. Então, pega o PIS, fim social, pega o PIS e o COFINS e baixa. Ele já baixou o ano passado, ele baixou de 0,45 para 0,36. Pode pegar agora de 0,36 e baixar para 0,20, pode baixar de 0,20 para 0,10. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, explicou que hoje 46% do preço do diesel é composto exatamente pelos impostos. Paulo Guedes, no entanto, lembra que qualquer iniciativa de reduzir as alíquotas gera um custo para a sociedade como um todo. Agora, tudo isso tem preço. Você baixou isso aí, quanto custa isso? 1 bilhão, 2 bilhões? Nós já fizemos até conta. Custa 2, 3 bilhões? Vai tirar de quem? Vai cortar no turismo? Vai cortar no desenvolvimento regional? Vai cortar onde? Vai cortar na educação? Vai cortar na saúde? Para dar para o caminhoneiro? O ministro não esconde que defende a privatização da estatal. Segundo ele, o problema, na verdade, é que a Petrobras tem um monopólio, que se houvesse concorrência, a história seria diferente. Ele defende também, como forma de reduzir os preços, o fim do monopólio da distribuição e defendeu a necessidade de um choque de energia barata no país. Diante da constatação de que não será possível segurar o reajuste do óleo diesel por muito tempo, o governo se apressou ontem para anunciar um pacote para os caminhoneiros. O BNDES deverá liberar 500 milhões de reais para a compra de pneus e para a manutenção dos caminhões. Os recursos serão limitados a 30 mil reais por caminhoneiro. O governo promete também redirecionar 2 milhões de reais do orçamento para manutenção e pavimentação de rodovias. Entre as prioridades estão a BR-163, que é a principal via de escoamento da produção no Mato Grosso. Vale lembrar que a BR está em obras desde o governo Geisel. E agora o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, promete concluir o trabalho. Segundo ele, uma nova tabela de fretes também está sendo negociada. O embarcador diz, olha, meu frete é caro, o custo do Brasil é alto, eu pago caro pelo frete. E o embarcador tem razão, o frete é caro realmente. E o caminhoneiro diz o seguinte, olha, eu ganho pouco. E o caminhoneiro tem razão, ele ganha pouco mesmo. E aí vem a pergunta, se o embarcador paga caro e se o caminhoneiro ganha pouco, onde é que está ficando o dinheiro? A ministra da Economia, Tereza Cristina, não participou em nenhum momento aqui das discussões, nem esteve presente no anúncio das medidas. Os produtores rurais, eles são contra o tabelamento do frete, assim como o setor produtivo como um todo. Eles alegam que o tabelamento tem como consequência aumento de preços no país. Agora, uma última informação, a Caixa Econômica Federal lança hoje uma nova linha de crédito ao setor de transportes, que vai garantir financiamento de 100% de máquinas e equipamentos novos para o setor de transportes, além de ônibus e caminhões. O pacote da Caixa inclui ainda capital de giro com recursos do PIS, com taxas a partir de 0,83% ao mês, com isenção do IOF e 24 meses para pagar. Serão 5 milhões de reais, exclusivamente para o setor. De Brasília, Luciana Verdolim. Professor, no caso da redução do preço do diesel, alguém vai pagar a conta, né? Depois. Nós, né? A questão que se coloca é isso, o governo faz uma série de bondades num momento extremamente difícil do caixa. A situação está muito difícil, muito difícil. E, evidentemente, qualquer diminuição do tributo na atual circunstância é extremamente lesivo. A situação está grave, está muito grave, está ao contrário do que muitos imaginam. Então, essas bondades têm custo. Agora, vale destacar, é uma longa história, mas não custa recordar, e aí que o ministro tem uma posição em relação à Petrobras que a minha é oposta. Eu sou a favor da Petrobras como empresa estatal e tem uma longa argumentação. Ele deve ter a sua, eu tenho a minha, e posso contar toda a história. Ele conta a dele, eu conto a minha.
né? A questão toda é que quando abriu sua exploração em 1975, os contratos de risco, governo Geisel, o que aconteceu? Quem descobriu a plataforma de Santos e dali tudo que nós temos modernamente no petróleo, nas plataformas submarinas, foi a Petrobras. A Petrobras tem um know-how, a Petrobras é uma empresa brilhante. O conhecimento científico que a Petrobras tem em associações com as universidades brasileiras é exemplo para o mundo. O problema da Petrobras foi o PT. E corrupções que já existiam antes, é verdade, mas que o PT potencializou. Não é dela ser uma empresa estatal. Eu posso dar muitos exemplos de privatização que fracassaram, né? E outras que deram certo. Então, mas para voltar à questão da Petrobras, envolve questões centrais. Eu sei que alguns pensam diferente, democracia sim, envolve questões da segurança nacional e de ter um projeto para o país. Eu continuo pensando como a 3 de outubro de 1953. O petróleo é nosso e não acho isso uma bandeira antiga. É uma bandeira do século XXI. Bom, professor, e só para fechar, o Planalto faz uma avaliação de que ganhou tempo e evitou uma greve dos caminhoneiros. Mas em algum momento isso pode acontecer de novo, né? Agora, o Chorão manda no Brasil. Quem é o Chorão? Não sei. Um cara chamado Chorão, cuja alcunha é Chorão, decide o aumento do preço do óleo do diesel. Mas por que isso? Porque o Chorão pediu. Não dá. Aqui na República Bananeira, né?